Fala galera, hoje nós vamos falar do assunto de determinantes. Determinante de primeira ordem, determinante de segunda ordem, determinante de terceira ordem, a famosa regra de Sarri. Para começar, é importante que você compreenda a importância deste conteúdo que para muitos não tem aplicabilidade. Na verdade, a aplicabilidade ela é muito grande. Vou dar aqui para vocês dois exemplos. Por exemplo, através de determinantes você consegue resolver sistemas lineares e você também consegue calcular a área de um triângulo dentro do plano cartesiano se forem dadas as coordenadas desse dos vértices desse triângulo. Então aqui nós vamos falar de determinantes e, na verdade, o que é um determinante? Um determinante é um número associado a uma matriz quadrada. Veja, eu falei de matriz quadrada. Então significa dizer que só existem determinantes para matrizes que forem quadradas. E aí um determinante de primeira ordem é quando a matriz é uma matriz de primeira ordem, ou seja, quando você tem uma linha e uma coluna. Um determinante de segunda ordem é quando você tem uma matriz de segunda ordem, ou seja, duas linhas e duas colunas. E um determinante de terceira ordem é quando você tem uma matriz com três linhas e três colunas. Veja que eu coloquei para você que determinante a toda matriz quadrada está associado a um número ao qual damos o nome de determinante. E para você calcular esse determinante, seja numa matriz de primeira ordem, de segunda ou de terceira ordem, existem técnicas. E aí você vai aprender essas técnicas, então vem comigo, vem para cá. Determinante de primeira ordem é a coisa mais fácil do mundo. Se você tem a matriz A, por exemplo, eu só tenho um elemento, menos 4. O determinante, veja, o determinante a gente vai representar pela sigla det. O determinante da matriz a gente escreve da seguinte forma, veja, você coloca uma barra, coloca o elemento que está dentro desta matriz, no caso menos 4, e o determinante vai ser o próprio número menos 4. Como assim, professor? Quer dizer que o determinante de primeira ordem corresponde ao elemento da matriz de primeira ordem? Sim, perfeito. Veja, essa barrazinha que você está vendo aqui é a simbologia de determinantes, ok? E aí, por favor, não confunda estas barras com módulo. Lembra aquela história de módulo de 5 é 5, módulo de menos 5 é 5? Aquela história de que o módulo transforma tudo que está negativo em positivo? Ou aquilo que está positivo continua positivo? Não tem nada a ver. Aqui a gente apenas representa por duas barras e o determinante é o número que está aqui dentro. Tanto é que o resultado continua negativo, ele não se transforma em um número positivo. Repetindo, não confunda determinante com módulo. Se essas duas barras fossem módulo de menos 4 é 4. E eu não estou calculando o módulo, eu estou calculando o determinante. Determinante do elemento menos 4 é o próprio menos 4. Professor, se fosse 4 positivo, determinante de 4 também é o próprio 4, ok? Determinante de segunda ordem. Veja, temos aqui uma matriz 2 por 2. Se eu quiser calcular, por exemplo, o determinante da matriz B, barra, aí você vai colocar esses 4 elementos lá dentro. Fica menos 3, 4, 3 e menos 6. Fechou? E como é que você vai calcular o determinante de segunda ordem? É muito, muito, muito fácil. Veja, você vai cruzar diagonal principal, diagonal secundária. E como é que você vai fazer esse cruzamento? Aplicando a operação de multiplicação. É simples, veja. Se você multiplicar
menos 3 vezes menos 6, devagarzinho. Menos com menos dá mais. 3 vezes 6 é 18. E agora? Multiplica na diagonal secundária agora. 4 vezes 3 é 12. E para finalizar, o que é que você faz? Basta você fazer o seguinte. Determinante da matriz B, você pega, atenção, você vai pegar o resultado da direita, 18, e subtrair o resultado da esquerda, 12. E aí você faz a continha. 18 menos 12 é 6. Significa dizer que o determinante desta matriz vale exatamente 6. Recapitulando, você pode me perguntar, professor, então para calcular o determinante de segunda ordem, é só multiplicar a diagonal principal, multiplicar a diagonal secundária, pegar o resultado da principal e subtrair do resultado da secundária? É só isso? Perfeitamente. É só isso. É muito fácil. E aí fica 18 menos 12 igual a 6, ok? Já para o determinante de terceira ordem, já dá um pouquinho mais de trabalho, mas continua muito fácil. E aí, para a gente calcular o determinante de terceira ordem, existe uma técnica chamada de regra de Sarri, ok? A gente escreve da seguinte forma, regra de Sarrus, mas se pronuncia regra de Sarri. A regra de Sarri é da seguinte forma, veja que aqui eu já quero calcular o determinante da matriz C. Tenho aqui uma matriz de terceira ordem, 3 linhas e 3 colunas. Aplicando a regra de Sarri, o que é que você precisa fazer? Você vai repetir aqui do lado a primeira linha, a primeira coluna e a segunda coluna. Você vai repetir essas duas colunas aqui do lado. Assim, veja. 2, 3 e menos 2. A segunda coluna, 0, 5 e 1. Feito isso, lembra que nós fizemos aqui em cima? Cruzamos para a direita e cruzamos para a esquerda. Nós vamos fazer aqui a mesma coisa, só que como é um determinante de terceira ordem, nós vamos fazer isso 3 vezes para cada lado. Olha como vai ficar. Atenção. Primeira cruzada para a direita, segunda, terceira. Ok? E agora 3 vezes para a esquerda. 1, 2 e 3. Vamos ver quanto é que vai dar isso? Não esquece que a operação utilizada é a operação de multiplicação. Então vamos multiplicar todo mundo. Olha, 2 vezes 5 é 10, vezes 3 é 30. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes menos 2 é 0. Percebe que quando tiver 0, sempre vai dar 0. Aqui, ó. Menos 1 vezes 3 é menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. Ok? E o que é que você vai fazer com esses resultados? Resolve. 30 menos 3, 27. Agora vem para a esquerda. Menos 1 vezes 5 é menos 5. Menos 5 vezes menos 2 dá 10 positivo, porque menos com menos é mais. Nesta linha, veja, tem um 0 no meio, multiplicou por 0, você sabe que vai dar 0. E para finalizar novamente, 0, 3 e 3, multiplicou por 0, você sabe que vai dar 0. Nesse caso, quem foi que sobrou? Sobrou o número 10. Portanto,
O determinante da matriz C vai ser a mesma conversa do determinante de segunda ordem, não tem mistério. Você pega o resultado da direita e diminui o resultado da esquerda. Quem foi o resultado da direita? 27. Menos o da esquerda, 10. 27 menos 10, 17. Significa dizer que o determinante desta matriz, colocada dentro deste determinante, equivale a exatamente 17. Repetindo, como calcular o determinante de terceira ordem? Repete a primeira e a segunda coluna à direita da matriz, formando o determinante. Cruzou 3 vezes para a direita, 3 vezes para a esquerda, achou os resultados. No final, é o resultado da direita menos o resultado da esquerda. Resultado 17. E aí você vai me perguntar, professor, e agora o que eu faço com esses números? O que eles querem dizer? Como eu te disse no início dessa videoaula, eles servem para algumas aplicações, inclusive para que a gente possa resolver sistemas lineares de terceira ordem, de segunda ordem, e por aí vai. Isso você vai ver nas nossas próximas videoaulas. Espero que eu tenha sido claro, que você tenha compreendido como se calcula os determinantes de primeira, segunda e terceira ordem, e nas próximas videoaulas a gente se encontra com aplicações desses determinantes. Te espero lá. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever e, se puder, compartilhe com os seus amigos. Até a próxima, um abraço.